E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e neste vídeo eu queria compartilhar com você uma dica muito legal que eu utilizo no meu trabalho. Eu já falei que eu sou revisor de textos, já fiz isso na minha apresentação, na descrição aqui do canal. E eu quero apresentar para vocês dois dicionários online que eu utilizo bastante no meu trabalho. São dicionários gratuitos e muito bons, são nomes de referência no mercado. Que são o dicionário Aulete, como vocês estão vendo agora, e também o dicionário Michaelis. São dicionários conhecidos e bem completos, mesmo sendo gratuitos. Mas você tem a opção também de comprá-los em versão física, se for de sua preferência. Mas por questões de praticidade e também de custo, eu achei importante compartilhar essa dica com vocês. Também tem dicionários como o Wise, que são também excelentes, mas são pagos. Você precisa pagar uma assinatura para você poder utilizar. Então, ele não vai entrar aqui no vídeo. Dito isso, o que eu quero trazer para vocês agora? Eu vou fazer aqui uma demonstração prática, pesquisando alguns termos, um mais geral, assim, uma palavra mais conhecida e que tem um potencial maior de trazer definições, assim, pode trazer 5, 6, 7 ou até mais definições, até por ser uma palavra de um uso mais amplo, como também um exemplo mais restrito, com poucos significados, ou poucas definições. Então vamos começar, por exemplo, com a palavra resiliência. Eu vou aplicar tanto no Michaelis como no Aulete. Essa palavra é muito usada na psicologia, mas não apenas nela. Eu trabalho principalmente com psicólogos, né, em revisão de texto de psicólogos, então é uma palavra bastante comum nesse meio. Então vamos fazer aqui a consulta e ver as diferenças. Vamos começar com o Aulete. É interessante vocês prestarem atenção nas abreviaturas, como por exemplo aqui nesta palavra resiliência, vamos assim, aqui tem a palavra, a divisão silábica dela, a ênfase na sílaba tônica, então ela está em itálico e faz esse indicativo, a classe e o gênero, se trata no caso de um substantivo feminino. E aqui nós já vamos para as acepções, para as definições que o Aulete traz. Essa primeira, propriedade de um material, retornar, forma ou posição original, não vou ler aqui a definição inteira para não alongar o vídeo, mas é uma definição usual na física. Então assim, que envolve propriedade de materiais. Então tem tudo a ver com essa área de conhecimento. Então é importante observarmos aqui nessa abreviatura, tem a ver com física. A segunda definição, a gente tem que prestar atenção assim, ela também está relacionada com uma área de saber, que é a ecologia, mas ela também traz essa outra abreviatura, que é por extensão. Então são sentidos que ao longo da história vão sendo incorporados ao significado original da palavra. Então ela no curso da história ela tinha um sentido ou um conjunto de sentidos e posteriormente, conforme o uso, conforme associações ou até usos metafóricos, metonímicos, ela vai incorporando outros sentidos. Então nesse caso a palavra resiliência também pode ser aplicada na capacidade de um ecossistema retornar à condição original de equilíbrio após suportar alterações ou perturbações ambientais. E a terceira acepção é o sentido figurado, conotativo, geralmente usado na literatura, na linguagem popular, para você fazer um uso diferenciado da língua, para criar algum efeito de linguagem, irônico, por exemplo. No caso, a habilidade que uma pessoa desenvolve para resistir, lidar e reagir de modo positivo em situações adversas.
Vamos perceber aqui que esse sentido é muito semelhante ao segundo. Só que no segundo ele se aplica a ecossistemas e o terceiro se aplica a pessoas. Mas o sentido geral é o mesmo, essa capacidade de resistência, de você preservar a integridade independentemente de eventuais vicissitudes que venham a acontecer. No caso das pessoas, assim, independentemente de pressões, independente de todo tipo de mal que possa acontecer, de toda situação negativa que possa acontecer, ela se manter psicologicamente ou emocionalmente equilibrada. Assim como no ecossistema, assim, independente das adversidades, é a capacidade de resistir a elas e se preservar, manter o equilíbrio, preservar o seu estado original. São sentidos que são muito próximos, até mesmo em relação ao sentido físico. Então vocês podem perceber que há um conjunto de informações em comum, informações semânticas em comum que são compartilhadas entre as três definições. Aí só vai ser aplicado os campos, as áreas de conhecimento, melhor dizendo, e os objetos. Quem é que é resiliente? São pessoas? São sistemas, ecossistemas, são materiais, enfim. Por fim, aqui, o que eu acho muito legal é a origem da palavra resiliência, que vem do verbo resilir, que é do latim. Então ele já traz essa origem, o que é muito legal, você saber de onde vem uma determinada palavra, se vem do latim ou se vem até de uma outra língua, do árabe ou do mandarim, do russo, entre outras. Então o legal aqui do Aulete é inclusive trazer essa variedade de informações que são importantes para você consultar dicionário. No caso específico das abreviaturas, elas são em geral usadas em todos os dicionários, variando apenas a forma como são escritas, mas os sentidos são os mesmos. Sim, SR vai significar sempre substantivo feminino, por exemplo. O por extensão, às vezes, em alguns dicionários pode ser uma abreviatura um pouco mais longa, ou não, pode ser essa mais simplificada. Mas todas vão trazer essa definição para empregar no caso dos sentidos por extensão. Eu quero destacar também esse quadro aqui, essa teia de relações que foi criada entre resiliência e outros termos. Mas eu gostaria de deixar isso para um outro vídeo, porque para não perder o foco, porque isso tem a ver com a relação entre significados próximos. Palavras que compartilham alguns elementos de sentido, não que necessariamente sejam sinônimos, mas que é importante a gente explicar no outro vídeo, até para a gente não perder o nosso foco aqui. Agora eu quero ir para você utilizar aqui o Michaelis, usando a mesma palavra. Aqui a gente pode perceber, assim, ele tem uma atmosfera um pouco mais elaborada em relação ao Aulete. O ambiente do Aulete ele é mais simplificado, mas eu posso perceber que as definições são um pouco mais concisas, mais reduzidas, e também são diferentes. Ele traz duas acepções e a etimologia é diferente também. Para o Michaelis, por exemplo, ela viria do inglês, resilience. Você vê que interessante, você passa o mouse na palavra e tem um balãozinho muito legal para trazer informações complementares acerca dos termos ou acerca de alguma outra coisa. Linguagem figurada, que é o FIG, física. Olha que legal, é uma vantagem do Michaelis, ele é visualmente mais rico e mais interessante. Mas em termos de definição, o Michaelis, o Aulete me pareceu mais rico. Vamos ver então aqui, ele também traz o verbete, divisão silábica, não marca sílaba tônica como o Aulete fez, substantivo feminino,
uma definição trazida da física, do ramo da física, elasticidade, que faz com que certos corpos deformados voltem à sua forma original. E sentido figurado, que seria o sentido mais usual, que assim, do sentido comum, que é a capacidade de rápida adaptação ou recuperação. Então, assim, são definições que, apesar de serem semelhantes às do Aulete, vocês veem que elas são produzidas de uma forma diferente, porque cada dicionário tem o seu projeto. São mais detalhados, são mais simplificados, são mais especializados, são mais abrangentes. Então, por isso, a minha dica é você sempre utilizar mais de uma fonte. Eu trouxe aqui como exemplo esses 2 dicionários por serem online e por serem gratuitos, mas muitos outros estão aí no mercado e podem servir como fontes complementares. Então eu recomendo, e até eu faço isso porque eu também tenho no meu trabalho uma cópia do dicionário Wise. Eu costumo recorrer constantemente, principalmente com algumas palavras assim não tão usuais, ou se eu preferir uma definição mais completa. As definições do Wise em termos de completude são bastante ricas, assim. Eu particularmente gosto bastante dos dicionários Wise, pelo menos a versão física. Mas é só mais um conselho. Tem muitos outros. Tem o Aurélio, tem o dicionário Saconi, que também é bastante elogiado. Enfim, e muitos outros. Antes de passar para o próximo termo, eu só gostaria de mostrar rapidamente algumas funções específicas do Michaelis que podem ser bacanas, como por exemplo esse como consultar. Olha só o que ele traz. Ele traz uma espécie de tutorial para você fazer as consultas, a organização do verbete, que é isso que de certa forma eu fiz aqui no vídeo, é mostrar como é composto o verbete. Esse verbete tem a palavra, tem o vocábulo, tem a divisão, as abreviaturas, as definições, a etimologia. Então ele vai trazer isso também. Transcrição fonética. A transcrição fonética utiliza um alfabeto específico para escrever o som de cada letra, de cada letra que compõe a palavra. Como por exemplo aqui que ele dá a palavra caro. E aqui tem alguns exemplos, assim, não vou dar muita atenção para esse aspecto. Isso vai ficar para um próximo vídeo, mas para mostrar para vocês. Abreviaturas, assim, muito importante consultar as abreviaturas para dizer do que se trata. Também tem alguns exemplos: arquitetura, arqueologia, artigo definido. Então são definições diárias, definições gramaticais e assim históricas. Então assim, acho que para quem não tem muita experiência com dicionário, eu recomendo que leia essa seção para entender como é que ele funciona, principalmente esse tutorial de como utilizar as abreviaturas para você tirar o máximo proveito dessa ferramenta, que é muito rica. Mas antes de encerrar, só vou utilizar uma outra palavra, que é uma palavra um pouco mais comum, que é uma palavra tato. Tato a gente costuma utilizar como assim, um dos 5 sentidos. Então, vamos ver o que o dicionário nos traz. No caso aqui, o dicionário, ele traz, o Aulete traz uma definição um pouco diferente. Aí ele faz sentido no qual percebemos a extensão, temperatura, consistência, qualidade dos corpos, contato, tino, sisudez, locação, inclusive algumas aplicações práticas, como perder o tato, uma expressão, perder o tato, pelo tato. Eu achei essa consulta um pouco mais bagunçada, sabe? O verbete ficou com várias informações em sequência, sem um destaque melhor assim para o que é cada coisa, o que é definição, o que é etimologia. Entendo que ficou um pouco desorganizado, mas ainda assim traz informações importantes.
Vamos ver agora o Michaelis. O Michaelis parece que nesse caso trouxe um resultado mais completo. Substantivo masculino, recentivos pelo qual temos o conhecimento da forma, da percepção de forma, temperatura, consistência, pressão e peso de um corpo ou de um objeto. E aqui eles trazem significado por extensão, sentidos figurados, como por exemplo aqui no sentido 4, o tato é cautela, prudência. E aqui traz algumas expressões que usam a palavra tato. Falta de tato, que é indelicadeza, ou pelo tato. Fazer algo que seria apalpar. Ou perder o tato, perder a prudência, agir de forma imprudente. E aqui a etimologia, tactum. Então, Michaelis, nesse caso aqui, ele foi muito mais completo do que o Aulete. Mas vale aqui a minha recomendação. Consulte mais de um dicionário para você ter essa opção, assim, uma maior gama de opções de escolha de sentido, de significados possíveis de uma palavra, assim, depende do uso que você está fazendo num texto, seja um texto mais formal, comercial, uma redação ou mesmo um texto literário. Então, com tudo isso, o que eu quero dizer é que se você trabalha com texto, você não é apenas um revisor como é o meu caso, mas se você também é um professor, advogado, se é secretário, então que lida constantemente com texto, recomendo demais que use essas ferramentas, que use os dicionários, seja eles online, seja eles físicos, porque eles são guias importantes para você, numa dúvida, assim, que palavra usar, em que situação, você ter uma resposta rápida e satisfatória. E espero que você, assim, com essas dicas, comece a usar essas ferramentas e isso traga bons resultados para o seu trabalho. Com isso, nós encerramos esse vídeo. Espero que você tenha gostado. E, por favor, assim, se você tiver algum comentário a fazer, não deixe de fazê-lo. Curta esse vídeo, compartilhe para quem você quiser. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus. E até a próxima. Obrigado.